Você nunca ouvirá isso de concessionárias de veículos quando estiver entre veículos reluzentes na concessionária. Imagine um sedã elétrico de luxo perdendo mais de 60% do seu valor em apenas 3 anos. Isso não é um movimento normal do mercado, é a ruína financeira para quem pensou estar fazendo um investimento inteligente. Imagine sair da concessionária dirigindo orgulhosamente o carro dos seus sonhos, e pouco tempo depois, descobrir que seu investimento de 116 mil euros, de repente, vale apenas 45 mil euros. Neste vídeo, revelo os 10 veículos que serão praticamente inúteis até 2026. E acredite, o número 1 vai te surpreender. É um modelo que muitos ainda consideram o ápice da tecnologia automotiva. Fique ligado até o final, porque este vídeo não é apenas sobre notícias da indústria automobilística. Este vídeo é o seu guia para evitar a crise financeira que está destruindo o patrimônio dos proprietários de carros. Em 10º lugar na nossa lista estão o Land Rover Range Rover Sport e o Discovery. Esses modelos incorporam tudo o que há de errado com veículos de luxo excessivamente complexos. Os custos de manutenção da Land Rover são quase o dobro da média do setor, apenas o Bentley é mais caro. Só em 10 anos, os custos somam mais de 18 mil euros. Mas isso é só o começo. O verdadeiro pesadelo é a suspensão a ar. Embora ela proporcione uma viagem maravilhosamente suave enquanto estiver funcionando, falhas quase sempre ocorrem entre o 6º e o 10º ano. Reparos custam milhares só para substituir peças que deveriam durar tanto quanto o próprio carro. E a suspensão a ar não é o único problema. Oficinas relatam reparos na corrente de distribuição que podem custar até 20 mil euros, para uma única intervenção em um carro que já perdeu muito valor. Esse problema é comum em vários anos de modelo e variantes de motor, portanto, não é um incidente isolado. Somam-se a isso inúmeros defeitos eletrônicos. Os complexos sistemas de computador que controlam tudo, do infoentretenimento ao gerenciamento do motor, falham regularmente. Se algo der errado, são necessários equipamentos de diagnóstico especiais e peças de reposição caras, disponíveis exclusivamente na Land Rover. Isso torna o Range Rover Sport um dos veículos de luxo mais caros para manter. Some-se a isso a conhecida suscetibilidade a problemas eletrônicos, defeitos no sistema de controle e diversos vazamentos, e você terá uma situação em que um único grande reparo pode exceder todo o valor residual do carro. Isso leva muitos proprietários a uma espiral de gastos altíssimos em reparos ou a abandonar o veículo por completo. Em 9º lugar está o Cadillac Escalade, um símbolo do luxo americano que acaba se revelando um risco financeiro para muitos compradores. Enquanto o modelo 2023 apresentou depreciação relativamente pequena, um Escalade 2022 perdeu impressionantes 39% de seu valor em apenas 3 anos. Quem comprou na hora errada enfrentou perdas que somavam dezenas de milhares de euros. Sob o capô, encontra-se um V8 de 6,2 litros, conhecido por problemas graves, consumo excessivo de óleo e desgaste da corrente de distribuição. E isso não ocorre apenas após 300 mil quilômetros, mas às vezes após menos de 80 mil quilômetros. Particularmente frustrante é que o alto consumo de óleo nem sempre é coberto pela garantia, então os proprietários precisam completar o óleo constantemente, ou correm o risco de danificar o motor. A corrente de distribuição é ainda mais grave. Se ela esticar ou os tensionadores falharem, pode causar sérios danos ao motor. O reparo requer a remoção da tampa dianteira do motor e a substituição de vários componentes. O custo, entre 3 mil e 5 mil euros, dependendo da extensão do dano. Mas isso não é tudo. Problemas eletrônicos, falhas no sistema de infoentretenimento e dificuldades com o sofisticado chassi elevam os custos anuais de manutenção a uma média de 1.127 euros. Em um período de 10 anos, o total sobe para quase 15 mil euros, significativamente mais do que para outros SUVs de luxo. E esses números são apenas médias. Muitos proprietários relatam despesas significativamente maiores. Embora o chassi magnético ofereça uma dirigibilidade impressionante, os sensores e atuadores são extremamente caros e falham regularmente com o tempo. Somado a isso, está o sistema de infoentretenimento CUE, conhecido por colisões, travamentos e falhas completas, muitas vezes exigindo a dispendiosa substituição de toda a unidade de controle. Em 8º lugar está o Dodge Durango, prova clara de que problemas técnicos em veículos americanos não afetam apenas marcas de luxo. Este SUV de 3 fileiras de assentos está entre os piores da categoria em termos de valor de revenda em 5 anos. Em média, ele retém apenas cerca de 35% do seu preço original de compra.
O custo total de propriedade por 5 anos varia de aproximadamente 60.623 euros a mais de 81 mil euros, com mais de 30 mil euros somente em depreciação. Mas a rápida perda de valor é apenas o começo. O Durango tem um longo histórico de problemas que abrangem vários anos de modelo. O modelo de 2011 foi particularmente notório devido a um módulo de potência totalmente integrado, defeituoso. Esse defeito causava falhas elétricas graves que podiam afetar tudo, desde a bomba de combustível até o sistema de ignição. Os proprietários frequentemente ficavam com veículos quebrados e tinham que pagar por reparos caros. E o problema não se limitou a 2011. Vários modelos sofriam das mesmas vulnerabilidades, criando um padrão claro de problemas eletrônicos. Além dessas falhas, muitos motoristas relatam a parada repentina do motor, um cenário particularmente perigoso ao dirigir em rodovias movimentadas. As causas geralmente estão no suprimento de combustível ou em sensores defeituosos, que são difíceis de diagnosticar e caros para consertar. O chassi também é uma grande preocupação. Alguns proprietários relataram que suas rodas quase caíram porque componentes críticos do chassi falharam sem aviso. Esses não são sinais graduais de desgaste, mas defeitos repentinos com consequências graves. Além disso, há problemas de transmissão em vários anos de modelo, desde trocas bruscas de marcha até falha completa. Um reparo ou substituição pode custar entre 4 e 6 mil euros. Para um carro que já está se desvalorizando rapidamente, esse reparo pode exceder imediatamente o valor residual. Se essas informações ajudarem você a tomar melhores decisões na hora de comprar um carro, inscreva-se em nosso canal. Assim, você estará sempre informado sobre os riscos financeiros e as tendências do setor automobilístico, sem precisar pagar mensalidades caras. Em sétimo lugar estão o Maserati Ghibli e o Levante. Esses modelos de luxo italianos podem brilhar com seu design e elegância, mas por trás da bela fachada escondem-se muitos problemas. O mercado já reconheceu isso, e é por isso que os veículos estão perdendo enorme valor. A Maserati é uma das marcas mais caras em termos de manutenção. Em 10 anos, os custos ultrapassam os 11 mil euros. Mas os problemas reais vão muito além da manutenção de rotina. O Levante teve que ser recolhido em 2017 devido a erros graves no software do motor. Isso poderia fazer com que o veículo parasse repentinamente de funcionar em marcha lenta ou parasse completamente em baixas velocidades. Imagine atravessar um cruzamento e seu SUV de 80 mil euros perder toda a potência no meio da estrada. Isso não só é extremamente caro, como também potencialmente fatal. E isso é apenas a ponta do iceberg. Proprietários relatam regularmente problemas sérios na transmissão que nada tem a ver com desgaste natural. Hesitação na troca de marchas, patinagem de marchas e vazamentos prematuros são comuns, às vezes mesmo após menos de 80 mil quilômetros. Falhas na embreagem são particularmente caras, pois os veículos Maserati exigem ferramentas especiais e peças de reposição disponíveis exclusivamente em concessionárias autorizadas. Enquanto a troca da embreagem em um veículo convencional pode custar 2 mil euros, o mesmo reparo em uma Maserati pode facilmente custar 6 mil euros ou mais, uma diferença enorme que torna a posse desses veículos um ato de equilíbrio financeiro. Em sexto lugar está o Infiniti QX80, um verdadeiro pesadelo em termos de custos totais de propriedade. Ao longo de um período de 5 anos, este SUV custa a impressionante quantia de 19.584 euros. Quase 120 mil euros só para dirigir um veículo por 5 anos, dos quais mais de 71 mil euros são apenas depreciação. Isso significa que este carro perde aproximadamente 14 mil euros em valor a cada ano. A probabilidade de um QX80 precisar de um grande reparo que custe mais de 500 euros nos primeiros 10 anos é de aproximadamente 33%. Comparado a outros veículos de luxo, isso pode não parecer dramático, mas, somado à enorme depreciação, aos altos custos de combustível e ao seguro caro, pinta um cenário completamente diferente. Sob o capô, há um motor V8 sedento que funciona exclusivamente com gasolina premium e tem um consumo de combustível péssimo. Isso rapidamente se soma a milhares de euros a mais por ano somente em combustível. Os custos do seguro também aumentam significativamente os custos gerais. Devido ao tamanho do veículo, ao alto valor de mercado e aos reparos dispendiosos, as seguradoras classificam o QX80 como particularmente caro. Além disso, os sistemas complexos e as peças de reposição caras tornam até mesmo danos menores em acidentes extremamente caros, um risco que as seguradoras naturalmente incluem em seus prêmios. Tudo isso torna o Infiniti QX80 um dos erros mais caros que você pode cometer no segmento de SUVs de luxo.
Em quinto lugar estão os carros-chefe da Tesla, o Model S e o Model X. Isso pode surpreender muitos, mas o ritmo implacável de inovação da Tesla está literalmente destruindo o valor de veículos mais antigos. Um Model S perde em média 71% do seu valor original após 5 anos. O Model S Plaid, que originalmente custava mais de 150 mil euros, perdeu cerca de 60% do seu valor em apenas alguns anos. O problema reside nas atualizações constantes. Novos aprimoramentos de software e hardware rapidamente fazem com que modelos mais antigos pareçam obsoletos. Se você comprar um Model S hoje, a Tesla pode apresentar uma versão amanhã com maior autonomia, menor tempo de carregamento ou recursos adicionais, e de repente seu carro parece obsoleto. É como se você tivesse que comprar um novo smartphone todo ano, só que este custa uma quantia de 6 dígitos. A política de preços agressiva da Tesla agrava ainda mais a situação. Os preços flutuam regularmente, dependendo da demanda e da capacidade de produção. Assim, alguém que comprou um Model S por 100 mil euros pode assistir alguns meses depois a Tesla reduzir o preço para 80 mil euros, eliminando assim o valor do seu carro em 20 mil euros, inteiramente sem culpa própria. A verdadeira bomba-relógio financeira para os proprietários de Tesla, no entanto, é a bateria. Fora da garantia, uma substituição custa entre 15 mil e 22 mil euros, muitas vezes mais do que o valor total do veículo. Se, por exemplo, um Model S fabricado em 2015 precisar de uma bateria nova, o reparo frequentemente excede o valor residual do carro. Isso cria um dilema no mercado de carros usados. Os compradores consideram o risco de um reparo caro da bateria, o que reduz drasticamente a demanda e deprime ainda mais os preços. Um Model S de 2016 pode parecer atraente à primeira vista por 35 mil euros, mas quando você adiciona os custos potenciais da bateria, rapidamente chega a um preço quase equivalente ao preço de um veículo novo. Em quarto lugar está o Audi e-tron, um exemplo de quão implacável o mercado de carros elétricos em seus primórdios pode ser. Um modelo de 2023 perdeu impressionantes 62% de seu valor em apenas 2 anos, despencando de quase 72 mil euros para pouco mais de 27 mil euros. Muitos proprietários ficaram chocados ao ver seu investimento reduzido pela metade em apenas 3 anos. O e-tron incorpora muito do que deu errado com as primeiras gerações de veículos elétricos de luxo. A Audi o posicionou na época como um concorrente direto da Tesla, com recursos de alta qualidade e sólida qualidade de construção. Mas a tecnologia já estava atrasada no lançamento no mercado, e essa lacuna só aumentou a cada novo modelo de outros fabricantes. A autonomia é decepcionante, cerca de 320 km podem ter parecido aceitáveis em 2019, mas os compradores de hoje esperam mais de 500 km. Comparado aos modelos mais novos, o e-tron parece simplesmente desatualizado. A velocidade de carregamento também fica para trás. Enquanto o carro carrega comparativamente rápido, os veículos atuais conseguem recarregar várias centenas de quilômetros de autonomia em 15 a 20 minutos, um padrão que o e-tron fica muito aquém. Os verdadeiros problemas, no entanto, só começam quando os defeitos aparecem. O e-tron tem um histórico documentado de recalls de baterias, erros de carregamento e vazamentos de líquido de arrefecimento do motor. Essas não são pequenas peculiaridades que podem ser corrigidas com uma atualização de software. São problemas sérios de projeto que exigem reparos dispendiosos ou a substituição de componentes caros. Vazamentos no sistema de arrefecimento são particularmente críticos, pois podem causar danos permanentes ao sistema de transmissão elétrico se não forem corrigidos. O uso de líquidos de arrefecimento especiais e sistemas de vedação complexos torna os reparos ainda mais demorados e caros, outro motivo pelo qual o e-tron é uma armadilha de custos para muitos proprietários. Em terceiro lugar está o Nissan Leaf, um símbolo do lado obscuro dos pioneiros dos carros elétricos. Este modelo perdeu tanto valor que os Leafs usados agora são mais baratos do que um Nissan Versa novo, o modelo mais barato da marca. Um Leaf de 2022 perdeu impressionante 58% de seu valor em apenas 3 anos e atualmente tem um valor de revenda de cerca de 12 mil euros. A principal razão para essa drástica perda de valor é a degradação da bateria. Os modelos de 2014 e 2015, em particular, não possuíam nenhum sistema de gerenciamento térmico para a bateria. O que parece um pequeno detalhe técnico levou a sérios problemas na prática. Sem controle de temperatura, as baterias envelheciam extremamente rápido e perdiam capacidade significativa em poucos anos. O resultado para os proprietários foi devastador. Em invernos rigorosos, a autonomia podia cair quase 47%.
Quem comprou um carro com autonomia de 160 km de repente se viu mal conseguindo rodar 80 km no inverno antes de precisar da próxima estação de recarga. Mas a sensibilidade à temperatura era apenas parte do problema. Mesmo em climas temperados, as baterias dos primeiros Leaf perdiam capacidade rapidamente, tornando os veículos pouco adequados para o uso diário após apenas alguns anos. Muitos compradores descobriram que, inicialmente, seus carros suportavam confortavelmente o trajeto diário, mas, após 3 anos, a autonomia havia diminuído tão drasticamente que até mesmo a condução básica era praticamente impossível. Embora os modelos mais novos tenham aprimorado o gerenciamento da bateria, os danos à reputação dos primeiros Leafs ainda repercutem hoje. Como resultado, o Leaf é geralmente visto com desconfiança no mercado de carros usados, independentemente do ano do modelo. Em segundo lugar está o BMW Série 7, o principal exemplo do excesso de engenharia alemão, que pode acabar se revelando extremamente caro. Um Série 7 com 3 anos de uso cai de um preço original de cerca de 180 mil euros para apenas 50.700 euros, uma perda de valor de mais da metade. Mas essa queda drástica de preço é apenas o começo dos problemas financeiros que acompanham este sedã de luxo. A suspensão a ar é particularmente notória. Enquanto estiver funcionando, o carro desliza pela estrada como se estivesse no ar, mas depois de alguns anos, quase sempre ocorrem falhas. E não se trata de uma simples troca de amortecedor. Em vez disso, o defeito requer um reparo altamente complexo que pode facilmente custar entre 4 e 6 mil euros. O problema: essas falhas raramente ocorrem todas ao mesmo tempo. Em vez disso, os componentes falham um após o outro. Assim, você pode gastar 2.000 euros em um componente, e 6 meses depois, o próximo componente falha. Isso leva a um desperdício interminável de dinheiro que pode se arrastar por anos. Outro risco dispendioso é o sistema de infoentretenimento e-drive. Este sistema central de computador controla praticamente tudo, da navegação ao ar-condicionado, e é conhecido por colisões, travamentos e falhas completas do sistema. Em caso de falha, a única opção geralmente é substituir toda a unidade de controle. Dependendo do ano do modelo, isso pode custar entre 3.000 e 5.000 euros. Isso torna o BMW Série 7 um dos veículos mais caros em termos de manutenção e reparos inesperados, um luxo que rapidamente se torna um pesadelo financeiro para muitos proprietários. Em primeiro lugar, e portanto no topo da lista dos veículos financeiramente mais arriscados para 2026, está o Mercedes-Benz EQS. Este modelo incorpora todas as fragilidades da primeira geração de carros elétricos de luxo. Embora impressionante à primeira vista, com uma autonomia de mais de 680 km e tecnologia de ponta, este sedã de luxo está experimentando uma das taxas de depreciação mais catastróficas da história automotiva recente. Um EQS que custava cerca de 16 mil euros novo despencou para cerca de 45.500 euros após apenas 3 anos. Isso corresponde a uma perda de mais de 60% em apenas 3 anos, uma das piores taxas de depreciação já documentadas. Em números, o proprietário médio de um EQS vê seu veículo perder mais de 23 mil euros por ano. Isso equivale a quase 2.000 euros por mês, só com a depreciação. E isso não se deve à má qualidade ou à mão de obra defeituosa. Muito pelo contrário, o EQS é soberbamente construído, oferece recursos luxuosos e tecnologia inovadora. Mas representa o lado negativo do trabalho pioneiro. Em um mercado que evoluía a uma velocidade vertiginosa, a tecnologia de ponta de hoje será ultrapassada amanhã. Um exemplo disso é o famoso Hyperscreen. Quando foi lançado, foi considerado revolucionário, um display enorme e curvo que se estendia por todo o painel. Hoje, parece mais um truque, já que os novos carros elétricos se concentram na funcionalidade clara em vez do espetáculo visual. Além disso, os primeiros modelos EQS sofriam dos problemas típicos de desenvolvimento. Os sistemas de software altamente complexos que controlam tudo, desde o carregamento até o ar-condicionado, frequentemente apresentavam mau funcionamento. E a solução desses problemas exigia visitas caras à concessionária autorizada, outro fator que torna o EQS um dos veículos financeiramente mais arriscados de sua época. Quando esses sistemas altamente complexos falham, geralmente não é necessário um pequeno reparo, mas sim a substituição de módulos inteiros, com custos correspondentemente elevados. O sistema de carregamento, embora tecnologicamente avançado, também se mostrou propenso a falhas. Alguns proprietários relatam problemas com estações de carregamento rápido que os deixaram completamente paralisados ou os forçaram a recorrer a opções de carregamento significativamente mais lentas.
Tais dificuldades geralmente só podem ser resolvidas com atualizações de software ou a substituição de hardware caro, e isso só pode ser feito em uma oficina autorizada Mercedes. Em 2026, o EQS provavelmente valerá apenas uma fração do seu preço original. Isso torna um dos erros mais caros que os compradores podem cometer hoje. A tecnologia que justifica seu alto preço será equipamento de série em veículos mais baratos em poucos anos, e os proprietários do EQS ficarão com um valor residual extremamente caro. Mas agora que você sabe quais carros definitivamente deve evitar, é hora de olhar para a perspectiva oposta. Assista ao meu vídeo sobre 15 carros que idosos podem comprar com segurança em 2025. São veículos confiáveis e acessíveis que lhes servirão bem por muitos anos.